História de uma alma. A visita à Igreja Santa Inês foi também muito doce para mim. Era uma amiga de infância que ia visitar na própria casa. Falei-lhe muito tempo de quem leva tão bem o nome e fiz tudo o que pude para obter uma relíquia da angélica padroeira da minha madre querida, a fim de lhe trazer, mas foi-nos impossível conseguir senão uma pedrinha vermelha que se desprendeu de um rio mosaico, cuja origem remonta ao tempo de Santa Inês, e que ela deve ter olhado muitas vezes. Não era delicado por parte de Santa dar-nos ela própria o que procurávamos e que nos era proibido pegar. Sempre considerei o fato como uma delicadeza e uma prova do amor, com que a doce Santa Inês olha e protege minha querida madre. 6 dias se foram em visitas às principais maravilhas de Roma, e no 7º vi a maior de todas, Leão XIII. Desejava e temia esse dia. Dele dependia minha vocação, pois a resposta que eu devia receber de Sua Excelência não tinha chegado, e soubera por uma carta vossa, madre, que ele não estava mais muito bem disposto a meu favor. Portanto, minha única tábua de salvação era o Santo Padre. Mas para obter a permissão era preciso pedi-la. Era preciso, na frente de todos, ousar falar ao Papa. Essa ideia fazia-me tremer. Como sofri antes da ausência. Só Deus e minha querida Celina o sabem. Nunca me esquecerei da parte que ela tomou em minhas provações. Minha vocação parecia ser dela. Nosso amor mútuo era notado pelos padres da Romaria. Uma noite, numa reunião tão numerosa que faltavam lugares, Celina fez-me sentar no seu colo e olhávamos-nos tão gentilmente que um padre exclamou: "Como se amam! Ah, nunca essas duas irmãs poderão separar-se." Sim, amavam-nos, mas nosso afeto era tão puro e tão forte que a ideia da separação não nos perturbava, pois sentíamos que nada, nem o oceano, poderia afastar uma da outra. Celina via com calma o meu barquinho acostar às margens do Carmelo. Resignava-se a ficar ao tempo que Deus quisesse no mar turbulento do mundo, cerca de chegar um dia à margem desejada. Domingo 20 de novembro. Depois de nos vestirmos segundo o cerimonial do Vaticano, isto é, de preto com uma mantilha de renda na cabeça, e nos termos enfeitado com uma grande medalha de Leão XIII amarrada com fita azul e branca, fizemos nossa entrada no Vaticano, na capela do soberano pontífice. Às 8 horas, nossa emoção foi profunda, ao vê-lo entrar para celebrar a Santa Missa. Depois de dar a bênção aos numerosos romeiros reunidos ao seu redor, subiu os degraus do santo altar e mostrou-nos pela sua piedade digna do vigário de Jesus, que era verdadeiramente o Santo Padre. Meu coração batia muito forte e minhas orações eram muito fervorosas. Quando Jesus descia nas mãos do seu pontífice, e eu estava muito confiante, o evangelho desse dia continha estas palavras animadoras: "Não tenhais receio, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o seu reino." Que o reino do Carmelo fosse meu em breve. Não pensava então nessas outras palavras de Jesus: "Preparo para vós como o Pai preparou para mim um reino, isto é, reservo para vós cruzes e provações. Assim é que sereis dignos de possuir esse reino pelo qual ansiais." Por ter sido necessário o Cristo sofrer para entrar na sua glória, e desejais ter lugar ao lado dele. Bebei do cálice, e ele bebeu. Esse cálice foi-me apresentado pelo Santo Padre, e minhas lágrimas misturaram-se à bebida que me era oferecida. Depois da missa de ação de graças que se seguiu à sua santidade, a audiência começou. Leão XIII estava sentado numa grande poltrona, vestido simplesmente da batina branca, com a malha da mesma cor e o solidel. Ao redor dele estavam cardeais, arcebispos, bispos.
mas só os vi vagamente. Estando ocupada com o Santo Padre, desfilávamos diante dele. Cada romeiro se ajoelhava, beijava o pé e a mão de Leão XIII. Recebia sua bênção e 2 guardas o tocavam para indicar-lhe que se levantasse. O romeiro, pois, explicou-me tão mal que se poderia pensar que fosse o Papa. Antes de subir ao apartamento pontífice, eu estava muito resolvida a falar, mas senti minha coragem falhar vendo à direita do Santo Padre, o Padre Reverone. Quase no mesmo instante disseram-nos da parte dele que proibia falar com Leão XIII, pois a audiência estava se prolongando demais. Virei para minha querida Celina a fim de consultá-la. Fala, disse ela. Um instante depois, eu estava aos pés do Santo Padre. Tendo eu beijado seu chinelo, ele me apresentou a mão. Em vez de beijá-la, pus as minhas, e levantando para o rosto dele, meus olhos banhados em lágrimas, exclamei: Santíssimo Padre, tenho um grande favor para pedir-vos. Então o soberano pontífice inclinou a cabeça de maneira que meu rosto quase encostou no dele, e vi seus olhos pretos e profundos fixar-se sobre mim e parecer penetrar-me até o fundo da alma. O Santíssimo Padre disse: em honra do vosso jubileu, permitai que eu entre no Carmelo aos 15 anos. Sem dúvida, a emoção fez tremer a minha voz, e virando-se para o Padre Reverone, que me olhava surpreso e descontente, o Santo Padre disse: não compreendo muito bem. Se Deus tivesse permitido, teria sido fácil para o Padre Reverone obter para mim o que eu desejava, mas era a cruz e não a consolação que ele queria me dar. Santíssimo Padre, respondeu o vigário-geral, é uma criança que deseja ingressar no Carmelo aos 15 anos, mas os superiores examinam a questão nesse momento. Então, minha filha, respondeu o Santo Padre, olhando-me com bondade, fazei o que os superiores vos disserem. Apoiando minhas mãos sobre os joelhos, tentei um último esforço e disse com voz suplicante: ó Santíssimo Padre, se dissesseis sim, todos estariam a favor. Ele me olhou fixamente e pronunciou as seguintes palavras, destacando cada sílaba: vamos, vamos, entrareis se Deus quiser. Sua acentuação tinha alguma coisa de tão penetrante e de tão convincente que tenho a impressão de ouvi-lo ainda. A bondade do Santo Padre que me animava e eu queria falar mais, mas os 2 guardas tocaram-me polidamente para fazer-me levantar. Vendo que isso não era suficiente, seguraram-me pelos braços e o Padre Reverone os ajudou a levantar-me, pois ainda estava com as mãos juntas, apoiadas nos joelhos de Leão XIII, e foi pela força que me arrancaram dos seus pés. No momento em que estava sendo retirada, o Santo Padre colocou sua mão nos meus lábios e levantou-a para me benzer. Então meus olhos encheram-se de lágrimas e o Padre Reverone pôde contemplar, pelo menos, tantos diamantes como tinha visto em Bayeux. 2 guardas me carregaram, pode-se dizer até a porta, e um terceiro me deu uma medalha de Leão XIII. Celina me seguia e havia sido testemunha da cena que acabava de acontecer. Quase tão emocionada quanto eu, teve todavia a coragem de pedir ao Santo Padre uma bênção para o Carmelo. O Padre Reverone, com voz descontente, respondeu: o Carmelo já foi abençoado. O bondoso Santo Padre confirmou com doçura: ó sim, já foi abençoado. Antes de nós, papai viera aos pés de Leão XIII com os homens. O Padre Reverone foi gentil com ele, apresentando-o como pai de 2 carmelitas. Como sinal de benevolência, o soberano pontífice pôs a mão sobre a cabeça venerável do meu rei querido, parecendo marcá-la com um selo misterioso, em nome daquele de quem é o verdadeiro representante. Agora esse pai de 4 carmelitas está no céu. Não é mais a mão do pontífice que repousa sobre a sua fronte, profetizando-lhe o martírio. É a mão do esposo das virgens, do Rei de Glória, que fez resplandecer a cabeça de seu fiel servo.
E mais do que nunca, essa mão adorada não deixará de repousar na fronte que tem glorificado. Meu papai querido ficou muito triste ao me encontrar chorando à saída da audiência. Fez tudo o que pôde para me consolar, mas foi inútil. No fundo do coração sentia grande paz, pois tinha feito tudo o que me era possível fazer para responder ao que Deus queria de mim. Mas essa paz estava no fundo, e a amargura enchia minha alma, pois Jesus ficava calado, parecia-me ausente. Nada revelava a presença dele. Ainda naquele dia, o sol não brilhou, e o belo céu azul da Itália, carregado de nuvens escuras, não parou de chorar comigo. Para mim, a viagem tinha acabado. Não comportava mais encantos, pois a finalidade não fora alcançada. Todavia, as últimas palavras do Santo Padre deveriam ter me consolado. Não eram de fato verdadeira profecia. Apesar de todos os obstáculos, o que Deus quis cumpriu-se. Permitiu que as criaturas fizessem o que queriam, mas a vontade dele. Havia algum tempo, oferecera-me o menino Jesus para ser seu brinquedinho. Tinha-lhe dito para não me usar como brinquedo caro, que as crianças só podem olhar sem ousar tocar, mas como uma bola sem valor que podia jogar no chão, dar pontapés, furar, largar num cantinho ou apertar contra o coração conforme achasse melhor. Numa palavra, queria divertir o menino Jesus. Agradava-lhe, queria entregar-me as suas manhas de criança. Ele aceitou minha oferta. Em Roma, Jesus furou meu brinquedinho. Queria ver o que havia dentro. E depois de ver, contente com sua descoberta, deixou cair sua pequena bola e adormeceu. Que fez durante o sono e que foi feito da bola deixada de lado? Jesus sonhou que continuava brincando com sua bola, deixando-a e retomando-a, em que, depois de deixá-la rolar muito longe, a apertou no seu coração, não permitindo mais que se afastasse de sua mãozinha. Compreendeis, querida madre, quanto a pequena bola ficou triste ao ver-se largada, mas eu não deixava de esperar contra toda a esperança. Alguns dias após a audiência com o Santo Padre, papai foi visitar um bom irmão Simão, e lá encontrou o Padre Reverone, que se mostrou muito amável. Papai censurou-o brincando por não me ter ajudado no meu difícil empreendimento e contou a história de sua rainha ao irmão Simão. O venerável ancião escutou o relato com muito interesse, tomou notas até, e disse com emoção: "Isso não se vê na Itália." Creio que essa entrevista causou muito boa impressão ao Padre Reverone. A partir dela, não deixou mais de me provar estar finalmente convicto da minha vocação. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.